Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Você me desculpa, mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Pode gritar o quanto você quiser. Depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. Depois de algumas declarações do pastor André Valadão, que segundo ele foram mal interpretadas, ele teve que vir a público pedir desculpas por tais declarações. Meus amigos, a coisa tá ficando um pouco estreita para o lado de André Valadão, que na visão de alguns líderes religiosos está tendo uma falta de sabedoria nas pregações a qual ele anda ministrando. Aqui nesse vídeo você vai ver o pedido de desculpas do pastor André Valadão e você também vai ver um pedaço de uma live da pastora Camila Barros juntamente com Nicolas Ferreira. Camila Barros traz uma forte palavra e ao mesmo tempo coloca a igreja em seu devido lugar. Então, se você quer continuar acompanhando tudo o que vem acontecendo no meio gospel, relacionado também ao meio político e à grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para poder estar recebendo todas as nossas notificações. Depois das declarações de André Valadão, que soaram como uma bomba até mesmo na grande mídia, ele teve que vir a público se explicar. Confira. Gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado. E isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus, e o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento do que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo é, cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico, esse pastor ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar. É tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te encorajar, nesse mês de julho, a minha nova série de mensagens sobre censura não, onde exatamente é isso que acontece. Aquilo que é político, aquilo que é uma lei mundial, aquilo que é uma lei do anticristo, tentam se estabelecer leis onde cada vez mais o cristão genuíno
começa a ser considerado um fora da lei por crer na palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Mas um cristão genuíno, ele não vive a partir de uma democracia de direita ou esquerda. Ele vive a partir do céu na terra. Então os princípios de um cristão genuíno não estão firmados em leis ou governanças humanas. Estão firmadas na sua fé em Jesus. Isso precisa estar claro e assim a gente vai caminhar. Por isso tanta busca de censura, opressão ou medo. Mas nós prosseguimos em nome de Jesus. E que fique claro, muito claro, nunca será sobre matar pessoas. Nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse. Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia. Essa mídia que prega exatamente que quem não concorda com eles é fora da lei, é homofóbico, é transfóbico, é racista, é um militante. Não. O que nós estamos dizendo, eu repito, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência, levar a humanidade a ter os olhos de volta para Deus. Então, é a nossa vez. É sim a nossa vez. O que nós vamos fazer? Vamos nos calar ou vamos, como os cristãos genuínos, nos levantar nesse dia e nos posicionar diante daquilo que cremos? Não podemos ser censurados, não podemos nos calar. É tempo de voz, é tempo de falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Em meio a toda essa polêmica, Nicolas Ferreira e o pastor Marco Feliciano, em discurso na Câmara dos Deputados Federais, defenderam as declarações de André Valadão. Segundo eles, foram declarações mal interpretadas. Veja o que falou Nicolas Ferreira. Se para poder ver comunista, ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir aqui um pastor da Shopee e a sua Igreja Invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso. Veja o que falou o deputado Marco Feliciano. Pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não discordando da posição da igreja, quem teve o maior bom senso e sabedoria foi a pastora Camila Barros, que em uma live com Nicolas Ferreira, ela disse o seguinte: segundo Camila Barros, é melhor que se ore pela misericórdia de Deus do que pela justiça, como muitos têm pedido. Pois, segundo a pastora Camila Barros, se Deus vir com a justiça dele sobre o Brasil, até mesmo as igrejas vão perecer. Confira. A arrogância nossa hoje, eu vou falar, achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Foi a sua palavra que separou luz e trevas em Gênesis capítulo 1. Então não são as minhas vontades, é a palavra de Deus. Quando nós, quanto intercessores, pararmos de interceder, motivados por vingança. Quando nós, intercessores, pararmos de interceder, motivados pela vaidade da santidade. Para eles verem que eu sou crente. Para eles verem que o poder está conosco. Vanglória, Deus não responde. Pedidos motivados na vaidade da nossa carne, para ver que Deus é com os cristãos. Irmãos, Deus não divide a sua glória nem com os cristãos. Amém. A glória é dele. Amém. E se não for para a glória dele, não haverá poder na sua manifestação, mesmo que seja ele o endereço das nossas orações. Então não é apenas por causa de quem ouve, mas é também o posicionamento de quem faz que vai gerar o efeito da oração que nós queremos, não só nesses 21 dias, mas em toda a nossa vida. Deus tem muito pro Brasil, Nicolas. Amém. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido esse convite, de você ter me chamado. Primeiro porque eu reconheço a sua autoridade na sua condição de parlamentar. Isso tem um significado muito grande. A cobertura que você está trazendo para nós intercessores hoje, estando lá dentro. Porque o mundo espiritual trabalha com hierarquia espiritual. Se eu trago isso de cá, amém. Muito pode ser em seus efeitos. Mas veja, o poder de que isso venha de quem está aí dentro, que nesse caso é você, nos dá muito mais legitimidade. Se não fosse assim, Mardoqueu era muito mais próximo de Deus do que Esther. Mas ele chamou Esther para ela tocar em Assuero, porque ele sabia os caminhos pelos quais Deus trafega. Você é um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Benditos que vêm em nome do Senhor. Bendito seja Amém. Você e todos os que vêm aí nessa corda que você está puxando.
Vamos purificar as nossas orações, vamos pelo menos separá-la dos nossos sentimentos, Amém. entendeu? Sim. Porque os nossos sentimentos vão atrapalhar a efetividade da nossa intercessão. Amém. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, ok? Gênesis capítulo de número 18, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a ouvir a conversa dele com 2 anjos. E Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, muito amado, porque ele cuidou dele quando seu irmão morreu, depois seu pai morreu, então ele cuidava daquele sobrinho como se fosse filho. E aí teve que se apartar para viver o cumprimento da promessa de Deus, enfim, e Ló habitava ali nas regiões de Sodoma e Gomorra. E Deus, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, havia sentenciado a sua destruição. Automaticamente Abraão, ao ouvir essa conversa, vai se posicionar no lugar do intercessor. E ele, com muito jeito, muito constrangido, ele vai começar a dizer, vai ter um diálogo impressionante, que é o diálogo do intercessor. O diálogo do intercessor é impressionante, porque o intercessor, ele pode orar pelo cabra mais corrupto, mais desgraçado, mais infeliz da face da terra, que Deus tem prazer em ouvir, não o corrupto, não o desgraçado, não o infeliz, não o endemoniado, mas o intercessor. Eu sei que o pessoal pensou em alguém aí. Você foi falando, as descrições bateram. E pelo intercessor, Deus visita até o mais desgraçado e miserável dos homens. Mateus capítulo 15 que o diga, a cananeia clamava por uma filha miseravelmente endemoniada. Deus não ouve endemoniado, Deus não tem compromisso com o endemoniado, mas a mãe dela clamava assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que mulher inteligente. Ela sabia que o compromisso de Deus era em atender o intercessor e não o alvo da intercessão. Então, para chegar no alvo, Deus ouve o intercessor. Olha a inteligência dessa mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, por amor a ela, Jesus liberta a filha dela. Tá entendendo, cristãos do Brasil? Se a gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra no intercessor e atinge o alvo. Então ele liberta quem tem que libertar, ele livra quem tem que livrar, ele abre aonde tem que abrir, por causa de quem intercede. Agora eu queria saber mesmo a sua opinião. O que você acha das declarações do pastor André Valadão? O que você acha do pedido de desculpas e do esclarecimento de André Valadão? O que você acha da posição bíblica de Camila Barros? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.